Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Parabéns para nós, né, profissionais de educação física. Hoje a noite é nossa, dia 1º de setembro, um marco na história da nossa profissão. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Lalicinha. Lali, né? Boa noite, Ana Lúcia. Vamos mandar aí o aviãozinho para os colegas, convidar o pessoal para assistir a nossa live. Hoje a gente vai falar sobre a história da educação física. Parabéns para nós. Deixa eu baixar aqui meu computador, que eu esqueci. Agora tá baixinho. Sejam bem-vindos. Manda aí a setinha, convida o pessoal para participar da nossa live. Curte aí no coraçãozinho para poder potencializar aí a divulgação. Né? Hoje a gente vai falar de um tema massa sobre a história da educação física. E as nossas convidadas, a professora Nádia Rara e a professora Ali Moraes, que estiveram no CREF 12 aí nessa longa caminhada, para a gente conhecer um pouquinho. Fica aí, conhece, é muito importante a gente conhecer, né? Como foi que tudo começou, todos os perrengues que o pessoal passou, o que era o CREF antes, o que é o CREF hoje. Vai ser muito importante. Eu espero que todos vocês possam ficar conosco até o fim e convide os amigos aí para participar. Deixa eu ver aí se a professora Nádia, se a senhora já entrou, professora, dá uma mãozinha aí. Boa noite, professora, e parabéns. Obrigada, Rodrigo, pelo Dia do Profissional da Educação Física para todos nós. É uma conquista, né? Desde 1998, 22 anos aí do sistema instituído, e aí a gente lutando pela nossa profissão. Deixa eu ver aqui se a professora Nádia já entrou. Boa noite. Chama o pessoal aí para participar. Ah, ela aqui, assim... Bom, gente, essa live de hoje, nós vamos ter dois convidados, tá? Vamos ter a professora Nádia e a professora Sueli. Em cada momento, nós vamos estar com uma pessoa conosco. A partir de 30 minutos, a gente vai mudar. Olha ela aqui. Boa noite, Lucas. Bem-vindo. Boa noite, Laércio, boa noite, parabéns para todos, sejam bem-vindos. Vamos convidar aí o pessoal. Boa noite, Nádia, boa noite, professora. Boa noite, Nelúcia. Tá me vendo direitinho? Tá me ouvindo bem? Ouvindo bem e lhe vendo perfeitamente bem também. Que ótimo, que ótimo. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade de poder estar aí conosco esse tempinho, falando um pouco da história da educação física, né? A história do nosso... E pedir inicialmente que você se apresente, né? Quem é Nádia, como foi que você entrou na educação física e desenvolveu o seu trabalho e chegou até o CREF 12, que hoje é CREF 12. Sim. Ok, primeiramente, boa noite a todos, né, que estão conectados conosco. Boa noite à ex-presidente Sueli e à vice-presidente Nilúcia. Agradecer o convite do CREF 12 e dizer que dá felicidade de estar no Dia do Profissional da Educação Física podendo fazer essa live. Meu nome é Nádia Regueira Harup, fui estudante, fiz toda a minha vida no Colégio Veracruz e no Marista, me formei em Biologia, foi a minha primeira formação, mas simultaneamente fiz a Educação Física, então nunca atuei com Biologia, e posteriormente fiz Pedagogia. Trabalhei nos colégios particulares Marista, Boa Viagem e São José, e trabalhei na rede oficial de ensino, tanto no Estado, no governo do Estado, nas escolas públicas como nas GREs. Fiz parte da equipe técnica da GRE Recife Norte, e participei também da Prefeitura do Recife, fiz parte dos centros sociais urbanos e fiz parte do Serviço de Esporte e Lazer na Prefeitura e fiz assessoria a 3 secretários de Esporte, Lazer e Ação Social. Então, essa é a vida profissional. Né? E dentro desse caminho, trabalhei muito com a PEF. Trabalhei no primeiro movimento da PEF Pernambuco e quando a gente elegeu o Rômulo Carneiro, presidente, e posteriormente trabalhei com Renato Medeiros de Moraes, que nos formamos juntos na mesma turma na UPE, e fiz também parte da equipe da APEF. E todos vão ver que tudo surge inicialmente com as APEFs, não é? Então, essa é um resumido, né? Como é que chama? A vida, fui atleta durante muito tempo, fui vice-presidente da Federação Pernambucana de Basquete,
fui vice-presidente da basquete, fui vice-presidente da Federação Acadêmica Pernambucana de Esportes, a FAP, dos universitários. Então, minha vida foi o tempo todo envolvida com esportes, né? E fiz uma especialização na Federal, em 88, com Valéria, quando a gente se conhece, né? E aí, daí, a gente estava tudo muito junto. Então, é isso. Resumindo, é isso. Um resumo que, assim, é uma vida, uma história linda construída na educação física, né? E assim, só contribui ainda mais. Em relação à história do CREF, professora, a gente sabe que no início houve uma luta muito grande, desde quando a gente fala de Brasil, de CONFEF, da Associação dos Profissionais, daquela luta que houve lá atrás para que a lei fosse promulgada, para que a gente chegasse até aqui. Aí, em 98, né, a Lei 9696 foi em 1º de setembro, por isso a nossa data hoje, né, foi promulgada, e a partir daí começou a regionalização, né, da regulamentação através dos CREFs. Eu só queria que você me permitisse uma coisa que é bastante interessante. Essa luta começa na década de 40, mas de forma incipiente. Isso. Na verdade, são as APEFs do Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul que levam essa luta. Entretanto, eles não tinham esse entendimento do que seria uma profissão regulamentada. Não é? Aquilo fica amornado e ela só volta a ser discutida na década de 50, quase 10 anos depois. Nesse intervalo de tempo, em 46, eles fundam a Associação, a Federação Brasileira de APEFs. Esses três estados. Mas fica amornado, ninguém se interessa. Em 1950, Inesio Pena Marinho, que a gente já leu os livros dele, hoje falecido, não é? Com um grupo de professores, tentou reativar esse anseio de ter uma profissão regulamentada. Mas, naquela época, eram todos licenciados, eram todos professores, com atuação apenas na escola. Então, eles não se sentiam ameaçados, porque faziam prova de título, concurso vem muito depois, e entravam na rede pública, estadual ou privada. Então, não havia ameaça, então a zona era zona de conforto. Posteriormente, já na década de 84, começa a educação física a se expandir, as escolas de educação física a formarem, e todo mundo querendo atuar não como profissão, mas fazendo alguma coisa dentro da área da educação física. As pessoas incomodadas se reúnem, um grupo de estudantes cariocas, onde hoje o atual presidente Jorge Tenril fazia parte, procurou a APEF do Rio e demonstrou que precisavam criar um dispositivo jurídico para que dissesse que só quem poderia atuar na área seriam aqueles que fossem oriundos das escolas superiores de educação física. E como, então, eles levam isso, primeiramente, conseguem levar um projeto de lei, porque viram que precisariam levar através de projeto de lei para ser sancionada a lei. Me permite algumas filas, porque são muitas informações. Claro. Então, como é que chama? Eles vão tentar, em 1985, se não me engano, 1984, através de um PL 4559 de 84, do deputado Darcy Posa, do Rio de Janeiro, que encaminha, para surpresa de todos, aprovado no Congresso Nacional, por unanimidade, e, para surpresa também, o presidente da República, na época, José Sarney, veta o projeto. Com isso, existe uma desestruturação, um colapso das APEFs, as pessoas se desanimam por conta disso, que foi realmente uma água na fervura. Posteriormente, quando eu disse, eu me adiantei, vem aquela fase que o professor Jorge Tenril, com algumas outras pessoas, conseguem de novo aglutinar, e aí já conseguem o deputado federal pelo Rio de Janeiro, Eduardo Mascarenhas, que elabora o projeto 300 de 95. Esse projeto, sim,
ele é muito bem encaminhado e ele entra pela porta que é a Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Depois de muitas discussões, atrasa-se quase um ano de discussão, porque as IES, as faculdades, os órgãos públicos envolvidos tiveram que opinar. E aí depois eles aprovam. Com isso tem que ir para a Comissão de Trabalho, que não é o mesmo nome da de hoje. Eu não vou ler. E aí quem era o presidente era o deputado federal Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, que depois de vários substitutivos que foram apensados a esse projeto de lei, ele consegue aprovar nessa comissão. E então segue para a Comissão de Constituição e Justiça, que é a que tem que dizer se ela é constitucional ou não. Aí demanda mais algum tempo e consegue ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Então, parecia que a coisa estava andando mesmo. Isso nós estávamos já em 98. E então, em 98, conseguem levar para defender na Câmara dos Deputados e é aprovado. Então, sendo aprovado, ela é sancionada, a lei, pelo presidente da época, Fernando Henrique Cardoso, no dia 1º de setembro, publicado no Diário Oficial no dia 2 de setembro, mas aí vem a sua pergunta inicial. E aí? Aí criou-se, regulamentou-se a profissão e cria-se o Conselho Federal de Educação Física e os regionais. Mas isso não acontece no estalo de dedos. Não é porque está a coisa não acontece. Teria que ter todos os profissionais, quer dizer, futuros profissionais, que ingressassem no Conselho, se registrassem, porque você sabe, e acredito que todos sabem, que a nossa única fonte de renda, enquanto Conselho, é a contribuição do profissional, pessoa física e da pessoa jurídica das academias. Apesar de nós termos esse nome de autarquia federal, que eles consideram de estilo sui generis, porque em nenhum momento foi repassado o recurso da União, nenhum momento. Então, a dificuldade era grande. Nós não tínhamos onde ficar, nós não tínhamos o que fazer, e tínhamos que fazer a coisa acontecer. Então, caminhamos, eu e Valéria, muito com as propostas, com as pessoas, e foi o número de mobilizadores foi aumentando, até que a gente conseguiu uma sala emprestada, um birô, um computador e uma cadeira. E ali começou o CREF. Eu acho isso, como é que chama, bastante estranho. Você intitular alguém de uma autarquia federal sem nenhum recurso para poder começar. Deveria ter um mínimo padrão para o começo, mas não foi. Então, a gente entra nessa luta, e em 99, aparece a campanha nacional da criação dos regionais. E, nesse momento, o Conselho Federal ele teria que mapear o país. Ele teria de dizer como é que ia se dar, quantos CREFs iriam ser inicialmente e quem estaria com quem. Então, a formação inicial foi Rio de Janeiro, Espírito Santo no CREF 1, no CREF 2 apenas o Rio Grande do Sul, no CREF 3 Santa Catarina e Paraná, que hoje é o 9, mas inicialmente estavam juntos. O 4 só São Paulo. O 5, pasmem, os 9 estados do Nordeste e os 6 do Norte. 15 estados num único local. 15 estados no só em 99, não é isso? Isso em 99 Foi em ainda. 99. Isso ainda em 99. Entendi. 15 estados e o CREF 6 que vinha em Minas Gerais e que também com todos os estados do Centro-Oeste. Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. Então, foi dado a largada. Teria que se definir quem seriam as cidades que seriam sedes. E estava muito difícil isso no Norte e Nordeste. Então, os 2 estados que saíram na frente foi Pernambuco, com Renato Medeiros de Moraes, que depois é o nosso primeiro conselheiro federal, e Catunda, no Ceará. Então, a proposta do CONFEF foi quem registrasse num tempo definido o maior número de profissionais. E o Ceará ganha de Pernambuco por 6 registros. No início, a gente se sentiu penalizada, depois a gente agradeceu, porque era simplesmente 15 para ele tomar conta. Né? Ele teria que dar conta desses 15. Então, Pernambuco logo sai como uma seccional,
a segunda seccional do CREF 5, mas a gente tinha com autonomia financeira e autonomia administrativa, porque foi feito um acordo... Aí desses 15 estados, a primeira seccional que saiu foi Pernambuco? Não, Pernambuco foi a segunda. Eu não me lembro. O primeiro. Eu não me lembro quem foi a primeira seccional. Eu tenho a impressão que foi Amazonas. Eu tenho a impressão que foi Amazonas para tomar conta dos 6 estados do norte. Pernambuco é a primeira do Nordeste e a segunda, né, seccional. Então, nesse momento, começa-se os trabalhos porque e a gente conseguiu, dialogando com Renato, tudinho, que a gente só mandasse o dinheiro para o Ceará até os 300 primeiros inscritos. Então, os 300 primeiros inscritos foram a taxa do CONFEF para o CONFEF e a taxa integral para o Ceará. Do 301 em diante, a taxa ia para o Conselho Federal naquele compartilhamento e ficava com o CREF, a seccional Pernambuco. Então, com isso, nós caiu no colo a responsabilidade de tudo que tínhamos que fazer, sem saber para onde íamos, porque isso era uma coisa no sistema, sendo ajudados por outros conselhos, né? Medicina já com 40 anos, e todo mundo e a gente tentando buscar informações. Né? Foi uma caminhada, mas foi uma caminhada rica de aprendizagem e de conhecimento, de muito conhecimento. Né? Nessa caminhada, a gente, como a gente não foi à sede, nós tivemos 8 profissionais que compuseram a chapa. Hoje a chapa é uma chapa de 10 mais 4, mas antes era de 8 mais 4, era 12, não era 14, eram 12. Entendi, e Pernambuco colaborou com 8, e eu gostaria de ler. Foi Renato Medeiros, Valéria Tales, eu, César Caldas, Luiz Carlos Laranjeira, Gustavo Lucas, Nairton Sarcu e Manuel Costa. Certo? Então, em 99, quando... A primeira composição, né, professora? A primeira composição foram esses 8. Então, os primeiros conselheiros do CREF 12, que na época era Pernambuco e Alagoas, né? Isso que veio com o estado de Alagoas. Nessa época ainda era CREF 5. Ainda era 5. Ainda CREF 5. Entendi. O CREF 5 tinha profissionais do Ceará, profissionais do Amazonas, do Pará, um de cada um, mas tinham 8 de Pernambuco. Nessa composição. Entendi. Então, foram esses outros os primeiros. Nós fazíamos parte da diretoria, alguns, e da composição do CREF 5. Viajávamos para o Ceará para participar das reuniões, entendeu? Mas isso foi muito rápido. E então, foi assim que tudo começa. Né? E Valéria é nomeada, porque os primeiros presidentes foram nomeados pelo Conselho Federal. Uma indicação de Renato foi nomeado. Então, ela fica de 2000, a gente coloca no 2000, porque 99 foi só trabalho, sem conseguir nem sentar, para poder, final de 99, novembro, dezembro, a gente começa a movimentar o CREF 12, ainda Pernambuco, seccional, porque Alagoas também era seccional. Então, como é que chama? Depois, posteriormente, a Valéria. Em 2007, tem a primeira eleição. Então, eu concorro na primeira 2007 eleição para 2008 e 2009, porque a divisão era diferente. Eu concorri em 7 para o biênio, 8, 9. Aí não se apresentou ninguém. Depois, eu concorri em 9 para o biênio 10 e 11. Também não apareceu ninguém concorrendo. Neste ano 10, 11, o sistema nos agraciou com mais um ano. Eu fui eleita para 10 e 11, mas fiquei 12, porque o sistema quis ajustar a eleição uniforme no sistema. Porque uns faziam no ano... Eu já estava lá. Você estava lá. Aí outros faziam no outro, e então, quando eles mudam o estatuto em 10, eles preveem isso aí e dão mais um ano em 12. Aí, em 12, com a mudança do estatuto, a eleição passa a ser para 6 anos, como é agora. Então, quando se elegeu em 12, foi para 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Quando se elegeu em 15, foi para 16 a 21. E quando se elegeu em 18,
foi 18, 18 até 24, de 19 a 24. 19. Então, ele já está nesse padrão de 6 anos, a três eleições. A 3 eleições. E meu mandato, como vocês sabem, todos sabem, foi até findou em 18 e agora tem uma nova administração. Então, essa é uma história do CREF, de como a gente chegou até aqui. Deixa eu tomar uma aguinha. Resumida. Pode tomar. Enquanto isso, eu vou aqui. Nós estamos a 20 minutos, professora, de live, e assim, eu gosto quando vocês me falaram essa história, eu acho muito bonita e interessante como lá atrás, diante de toda a dificuldade, que vocês saíam no carro, né, com todo o equipamento, captando, mostrando a importância aos profissionais, existia uma certa resistência dos profissionais, mas mesmo assim a luta foi vencida, né, assim, foi mostrada essa importância, né, e muitos profissionais, eu vejo assim, como a dimensão de tudo aquilo, né, do que não existia, e de repente os profissionais começarem a ser regulamentados, de firmar essa importância aqui no Estado. Aí, assim, a gente sabe que foi até em 2002, não é isso? Que foi instituído o 12. Em 2003 foi que a gente, para se tornar regional, teve que vir junto com Alagoas, que era uma política daqueles que tinham mais estrutura, mais coisa, ter algum... Verdade. Né? Então, nós fomos o 12 com Alagoas. Mas eu gostaria, porque já passou tanto tempo, de falar um pouco da atividade finalística, que é a fiscalização. Como fiscalizar, se tudo era voluntariado? Eram os conselheiros que fiscalizavam, Verdade. E eram voluntários que fiscalizavam. Como poder fazer um auto de infração? Como poder aparecer diante dos nossos colegas com um cunho legal? Então, Verdade. a gente correu para fazer os concursos. E os concursos só começam em 2009, né? Que começa de 10, de 10 e o de 15. Onde a gente conseguiu colocar, a regimentar fiscais e auxiliares e assistentes administrativos. Mas com essa função precípua de fiscalização, sem a fiscalização não tem sentido a existência do Conselho, não é? Então, o que acontece? Nós, quando começamos a caminhar sem nenhum documento pronto, sem nada, eu Valéria, doutor Hélio, que já tinha sido contratado à época, e Mai Rosângela, construímos os documentos. Né? Começamos a construir os documentos. E aí a atividade a gente percebeu que a gente não ia a lugar nenhum se a gente não tivesse parceiros institucionais. As pessoas tinham que comprar a nossa causa. Elas tinham que entender a importância desse profissional. E o pior, eu coloco como mais relevante, a quebra de paradigma com o judiciário, com o legislativo e com o executivo. Você há de convir que esses governadores, prefeitos, deputados, senadores, juízes, eles tinham uma ideia da educação física quando eles eram criança, quando eles eram adolescentes. Então, eles não conseguiam visualizar uma educação física na área da saúde. Não conseguiam visualizar isso. Como é que a gente defendia isso e ele nunca soube que existia? Então, foi esse momento da gente poder chegar junto, explicar quem éramos nós e qual era o nosso papel junto à sociedade, a importância com a qualidade de vida, com a saúde, foi muito importante. Foi muito rico, desgastante, porque muita gente dizia que não se interessava, mas alguns nessa caminhada nos abraçaram, né? E nós contamos com vigilância sanitária, o Ministério Público, com os governos municipais e federais, com a Polícia Civil, a Polícia Militar, como é que chama? A Federal, o Corpo de Bombeiros. Então, os ministérios. Isso aí eu intitulo de retaguarda institucional, porque a gente começou a acontecer as coisas quando a gente estava apoiada. Depois de uma ação fiscalizatória, você foi, naquela época, foi do início, não é? Você foi a segunda fiscal, então você via que a gente ia, às vezes voltava e dizia, faça o que mais, se as pessoas não obedecem. E quando a gente começou a ter essa retaguarda institucional, esse desdobramento, não é? Então a gente começou a avançar. Então, eu teria, sim, de agradecer a algumas pessoas do judiciário
não é? E gostaria de dizer que nós também fizemos um convênio com o Tribunal de Justiça de Pernambuco, que você se lembra do Verdade. nudismo, que foi sua época também, e que o Lembro. juiz da Vara da As Infância e fiscalizações conjuntas Juventude, foram muito importantes e nós ganhamos muita credibilidade nesse contexto. Foi muito importante mesmo esse exatamente, convênio. porque nesse período o juiz Paulo Brandão, ele comprou, ele entendeu a importância, ele entendeu o perigo de Verdade. crianças e adolescentes sozinhos na academia, e ele baixa uma portaria que regulamenta essa permanência, e diz que só poderá se a academia for registrada no CREF. Não é? Então, isso aí, Verdade. e essa ação conjunta aí é com a polícia e com a vigilância, que é de praxe deles, não porque a gente pedisse, não é? Então, foi um outro avanço muito grande. Quanto tempo eu tenho, Nilúcia? Então, nós chegamos agora a 26 minutos de live. Passa rapidinho, a gente pensa que Passa não. rapidíssimo. Eu estou achando, não sei se, Muito se as rápido. Tem pessoas alguns estão... comentários. Oi? Diga, pode dizer. Tem alguns comentários aqui, aí eu vou ler rapidinho e aí no final a gente comenta, mas aí eu acho que a gente vai entrar um pouquinho no tempo, mas aí não tem problema. Eu queria registrar a presença dos conselheiros, Kennedy está por aí, Daniele Vieira, professor André, Rodrigo Xavier, parabéns pelo profissional de educação física para você também, Laércio, deixa eu ver aqui, tem muitos comentários, muita gente dando boa noite. Bia, eu acho que Bia Raro é sua fã, ela é demais, melhor profissional que já conheci, conhecedora de muitos competentes, de muita competência. Ela é, viu, Bia? Isso eu sei, tenho certeza. Vamos lá. Professor Kennedy, parabéns também, Kennedy. Luiz Assis, boa noite, Luiz, vamos lá. André tá aí, tem a maior admiração, Marcone Barros, a maior admiração pela professora Nádia. Obrigada. Se me sinto Sara Abraão envaidecida. também foi nossa fiscal, está comentando aqui, ó, a eficácia física caminhou muito, a educação física caminhou muito para chegar até aqui, não paremos, não vamos parar, a luta continua, é bem assim, né? A Uhum. luta é constante e cada vez mais para afirmar e valorizar a educação física. Vamos lá, pouco tempo de regulamentação, mas muito crescimento, verdade, Sara. Deixa eu ver que tem um comentário da professora Roseane. Cadê aqui? Professora Roseane Cruz também está aí com a gente. Ela colocou aqui, ó, fiscalização sempre foi o carro-chefe em prol da nossa profissão. Salve, salve a todos que construíram, verdade. Isso. É assim, não tem como negar isso, né, professora? Isso, não tem como negar. Tem como negar. Nós fomos, assim, destaque no Brasil, pela postura, não é? Foi Por muito tudo. importante. Verdade. Aí tem aqui tem um monte de comentário. Viu? Tem aqui, parabéns a todos, muito importante repassar esse processo de construção e fortalecimento da nossa profissão. Foi comentário do professor Luiz Antônio Assis. Foi necessário muita perseverança, determinação para o crescimento e reconhecimento da profissão, verdade. Esse é um comentário do nosso conselheiro Antônio Araújo. Roseane está dizendo aqui, construíram e até hoje só honra a nossa profissão, é muita emoção envolvida, é verdade. Eu costumo dizer que o profissional da educação física não tem como não ser um apaixonado pela profissão. E eu acho que quando a gente tem o conhecimento do que é o conselho e a gente vai e busca entender, a gente vê o quão importante, né, foi e é esse processo para a nossa profissão. A gente viu que, infelizmente, tiveram algumas pessoas que entraram tentando derrubar e tal, inclusive está lá ainda em processo de julgamento, mas quando se os profissionais realmente buscarem entender o que é o sistema, por que a nossa profissão é regulamentada, eu acho que eles vão começar a repensar, né, em todo esse processo. Professor Wellington, boa noite. Professor Jonas Coriolano está aí eu também. Parabéns pela live. Cumprimento, né, a história viva do CREF. Wellington, lembro muito dos tempos de orientação e fiscalização no início. Então, assim, é isso. São muitas lembranças boas, né, dessa longa caminhada que foi, né, e dessa valorização que acontece a cada dia. A gente está agora chegando aos 30 minutos, e aí, professora, eu vou pedir para a senhora começar a encerrar, e daqui a pouco daqui mesmo, eu já convido a professora Sueli, que vai complementar a nossa live. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, a oportunidade que o CREF 12
nos deu a mim, a Sueli, para que a gente pudesse expor alguma coisa. Eu tenho a impressão que você vai ter que ter o compromisso de ter uma outra para continuar, porque a quantidade de pessoas que a gente tem que agradecer ao que permitiram que a gente tivesse êxito na nossa caminhada, agradecer às pessoas que estiveram no CREF como funcionárias, os fiscais de um modo geral, sobre o comando capitaneado por Rosângela Albuquerque, que foi, durante 6 anos, como é que chama, fez um trabalho voluntário, depois é que é contratada, não é? E com a postura enérgica, no sentido de, na seriedade, nós éramos respeitados em todos os locais que chegávamos. Eu só quero agradecer ao CREF e a você, Nilúzia, por essa oportunidade. E agradecer a todos que entraram, achando que a live foi boa, fazendo, e eu vou olhar. Não é pouco, tem muita história, minha gente. Tá pensando que não é brincadeira, não. Então, eu queria, desde então, o professor Lúcio conseguiu entrar e está aí com a gente, dando boa noite, parabéns, nosso presidente. Boa noite. Professor, agora entrou Cadu, professora do CREF 19, meu presidente, meu pupilo. Boa noite, Cadu, bem-vindo. Então, assim, em nome do CREF, pelo que eu estou vendo, a gente vai ter que fazer uma live bem maior, né? Isso aí a gente já vamos programar lá, porque é muita história, muita informação rica. Eu queria agradecer em nome do Conselho, agradecer por disponibilizar o seu tempo para estar aqui com a gente essa noite. Dizer que o Conselho, como eu digo a todos, e dizer a todos que estão nos assistindo, o Conselho é nosso, né? E isso é por, pela e para a educação física. Essa semana inteira a gente vai estar trazendo conteúdos bons e vamos ter o Simpocref, né? No próximo final de semana, um evento totalmente online, disponibilizando para todos os profissionais que estão regulares com o Conselho e estudantes de educação física. Tem só mais uma leitura aqui que chegou rápida, da Rosiane Cruz, está dizendo aqui: gostaria de registrar nesse momento a grande conquista que foi nossa captação junto aos provisionados, que tanto se sacrificaram e conquistarem seu espaço no mercado de trabalho. Foi uma luta. Eu queria dizer a Rose, se você me permitir, para acabar, a Carlos Eduardo, meu abraço, não deu tempo de falar do CREF de Alagoas, do CREF 19, e a Rose, que eu tinha uma fala sobre os provisionados e não deu também. Mas, realmente, o que ela diz é verdade. Vou pegar o gancho agora com o Sueli. Sueli já entrou, tá aí com a gente, dá a mãozinha. Enquanto o Sueli não entra, aí a gente vai falando aqui, ó. Cadê o Sueli que não entrou ainda? Deixa ela dar com a mãozinha, dá um tchauzinho aí pra mim. Tem muita gente na live, eu não tô conseguindo ver. Deixa eu ver se ela falou comigo aqui. A gente tem, né, Nádia, a questão dos provisionados, que foram os profissionais que tiveram direito adquirido, né, de exercer a profissão, e lá atrás vocês tiveram um trabalho bem maior para poder regularizar isso, né? Eu gostaria, nesse momento, ter a oportunidade de dizer que o provisionamento, né, ele vem junto com a lei. Quando a lei é promulgada, ela é sancionada, ela diz que a partir de 1 de setembro só poderá atuar na atividade privativa o profissional da educação física, mas ela ampara aquelas pessoas que tinham seu labor, seu ofício de atividades físicas no interior do estado, na capital. Então, seria jogar esses pais de família sem uma renda, ficariam a ter. Então, não foi o CREF que fez isso, a própria lei fez. O Conselho Federal, com um pensamento ímpar, se preocupou em qualificar essas pessoas. Porque a lei não disse que ele teria que ser qualificado, que ele teria que ter o primeiro grau completo, o segundo. Ela não falava nada disso, eles eram apenas amparados. Eles eram amparados e podiam atuar. Então, por conta disso, a gente quis dar uma qualificação. Aí surge a ideia do curso para provisionados. Aí é por isso que eu chamo de olhar social da lei. Não deixar abandonado aquele que tinha um sustento. E, logicamente, que não ficou lugar de ninguém, porque as pessoas continuavam com as suas formações de graduações na faculdade. O direito de escolha é da sociedade, é do cidadão. É seu direito de escolha quem você quer que trabalhe com seu filho ou com você. Se é um provisionado qualificado, você o escolhe. Se você acha que o graduado você o escolhe. Tem uma livre-arbítrio nessa questão. Com isso, já ele entrou. Chegou, acabou de chegar. Então, pronto. Só finalizando o que a gente Mas, fez. olha, eu me comprometo em a gente agendar uma nova live
de 1 hora para a gente poder conversar sobre todos esses assuntos, porque assim, é muito importante os profissionais conhecerem realmente. A gente vai complementar mais um pouquinho, né, agora com a professora Sueli, mas aí a gente vendo essa possibilidade não tem problema nenhum. Tá certo? Aí a gente consegue expandir e ampliar ainda mais esse conhecimento e eternizar isso aí. Uhum. Tá bom? Tá certo, Doutora, muito obrigada. Boa assistindo. noite para a senhora. E continue aí que a gente vai entrar com a professora Sueli agora. Até daqui a pouco. Espera aí um pouquinho. Enquanto isso, manda aí o aviãozinho convidando o pessoal para entrar na nossa live. Não esqueçam, a gente vai ter live de segunda a sexta, toda noite. Vai ter live sobre motivação, sobre gestão financeira, marketing. Boa noite! Chegou a professora Sueli. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Nilúzia. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo direitinho? Estou te vendo super bem, estou te ouvindo bem. Quero agradecer, né, a vocês por terem convidado a gente para essa live, que eu acho que a história é uma coisa super importante que não pode morrer, né? Principalmente as pessoas que não têm conhecimento, né? É muito importante aos novos profissionais. Quero dar parabéns a todos nós, profissionais de educação física, que hoje é um dia muito feliz para a gente, o reconhecimento da nossa profissão, né? A valorização dos profissionais, que é uma profissão que, para mim, só tem bons momentos a lembrar. Não tenho nada triste a lembrar. Vamos lá. Mesmo quando não Primeiro de tudo, eu lhe conheço, tem um monte de gente aqui, ó, que tá mandando beijo. Cadu, de Alagoas, Sueli, meu amor, bom lhe ver. Lidiana, Álvaro. Aí tem uma pessoa que disse aqui, não sei se você sabe quem é. Cadê? Wellington, ela está aparecendo comigo. Estamos no mesmo grupo, né? Eu, ele, André, Gilmar. Nossos colegas estão aqui. Nós lhe conhecemos, mas temos muitos profissionais que ainda não lhe conhecem. E aí eu vou pedir para você se apresentar. Quem é Sueli Moraes? Como foi que Sueli entrou na educação física? A tua intervenção na área da educação física. E aí a gente começa a falar um pouquinho da sua história e trajetória junto ao CRAF 12. Tá bom, Nilúcia. Eu fui aluna de Carmen Monteiro, né? E eu era fã dela, né? Eu estudei no Damas de Vitória, que ela era professora lá. E assim, eu dizia, quando eu crescer, eu vou fazer o mesmo, ensinar tudo que ela ensina, né? E ainda hoje eu tenho muitas saudades das aulas da professora Carmen, é a pessoa que eu tenho o maior respeito, né? Estudei aqui na UPE, né? Fiz faculdade aqui. Depois fui embora para Salvador para terminar o curso, mas eu viajava muito. Eu voltei para Pernambuco e concluí meu curso aqui. Fiz 2 pós-graduação, né? Uma em avaliação física e outra em gestão escolar, né? E fui para o CREF a convite de Valéria, onde Renato Medeiros emprestava uma partezinha da sala dele, uns ficavam em pé, outros sentados. E aí eu tive conhecimento do conselho. Fui da APF também, só como professora, não participei da diretoria da APF, né? E aí eu fui, uma época com algumas coisas, eu fui participar da GRE de Vitória, né? Onde eu sempre gostei de jogos escolares, fui atleta, enfim. E participei como coordenadora, né, de educação física, e aí me empolguei com os jogos, depois fui coordenadora do projeto Segundo Tempo, em Gravatá, em Bezerros, em Vitória, em Pombos, e fui coordenadora também dos jogos eu não sei, especiais, né? Naquela época eu pegava meu carro e socava 20 meninos, não era para caber 3, eu botava 20, né? E profissional de educação física, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Tem um pouco, né? Mas eu vinha de Bezerros, com esses alunos eu vinha de Gravatá, né?
E eu tenho muito orgulho disso, era uma área que eu gostava demais. E também com a terceira idade, fui coordenadora também da terceira idade desses jogos escolares, né? Trabalhei com a professora Carolina Maciel, ela era minha coordenadora, e eu amava, né? Amava não, ainda amo. Gosto muito. Ainda amo. É, Que joia, Felipe. Deixa eu só ler mais alguns comentários rapidinho, aí a gente vai partindo já para a história, mas não se preocupe que o seu tempo vai ser compensado. Kennedy, dando os parabéns, parabéns pela live, dizendo que você é uma mulher de ferro, essa é, viu? Essa é uma guerreira, como poucas. Professor Jonas Coriolano, dando boa noite, com os cumprimentos de saudade. E Lívia Moana, orgulho dessa história. Temos sim, Lívia, muito orgulho dessa história do CREF. Então, Sally, eu vejo que mais ou menos no mesmo período, né, desde a APF, da luta pela regulamentação, a solidificação aqui no Estado, Nádia falou um pouco dessa dificuldade que foi lá no começo, e aí começa a falar um pouquinho da tua trajetória, como é que foi estar no CREF 12, e fala um pouquinho dessa história aí para as pessoas que estão chegando para poder ficar aqui com a gente. pois é, o CREF 12 ele foi construído com muito suor, né? E a gente, né, você participou, já estava melhorzinho, mas participou, né, onde a professora Rosângela, né, foi voluntária, foi que deu um curso grande. O Wellington também. Aqui vendo a gente. Tá, eu vi ela aqui nesse instante. É uma pessoa muito querida, uma profissional muito comprometida, né? E ela e o Elton, né, faziam voluntariado, iam a pé, iam de ônibus, né? E foi quem estruturaram, inclusive eles também, a nível do Brasil, eles, Rosângela ajudou a construir, né? Todas você sabe disso muito bem, que você também estava lá dando uma ajuda. Todas as estruturas de fiscalização dos CREFs do Brasil, ela ajudou, contribuiu bastante. Bastante, exatamente. Né? A gente fica muito orgulhoso. A gente teve muitas dificuldades, sim, mas muitas vitórias. Né? Eu lembro muito bem quando o Valéria alugou, porque nós tínhamos a sala emprestada de Renato, depois alugou uma salinha lá aquela junta de esporte, e depois ela conseguiu alugar a segunda sala. Eu não esqueço a cara de felicidade dela, né? Depois tivemos a casa que nós adquirimos, né? E nós, eu digo, nós somos todos os profissionais, que a partir do momento que você se registra, que você contribui, não é? Então você faz parte dessa história também. E, assim, como eu tinha conversado com Nádia, a gente, para ter as comissões, né? Você sabe como era difícil. Por exemplo, teve uma época que eu fazia parte de 6 comissões, né? Porque ninguém queria. A gente convidava as pessoas, mas como era um trabalho voluntário, ninguém tinha disponibilidade, todo mundo trabalha, tem outras responsabilidades, né? Sim. Mas aí ficava difícil, né? Então, para compor as comissões, a gente tem essa dificuldade, uma dificuldade muito grande. E aí, por exemplo, na comissão de saúde e qualidade de vida, né? Que o Elton, Jonas... Professor Jonas, na época, fazendo uma composição, Luiz, eu lembro sim. Né, Luiz, Cláudio, eles tiveram um trabalho muito grande. Mas esses 3, eles limitaram todo o trabalho, que não foi apenas de 1 nem 2 anos, né? Foram mais de 10 anos, e eles conseguiram, né, com o trabalho que eles fizeram, também a todos os funcionários, aos demais conselheiros que ajudaram muito, participaram muito, a professora Carolina Maciel, né, o professor Telinho, todos contribuíram muito. Então, porque eu estava, né? Então, a gente teve um trabalho assim, muito grande, onde a gente levava a aferição da pressão, né?
a glicose, no dia Sim, a sim, glucose. a gente lembra, né, daquela ação que era feita no metrô, onde a população Hum, era beneficiada, mas que todos aqueles dados que eram apurados foram levantados, foram consolidados, e hoje virou um trabalho maravilhoso, né, que os pois professores estão é, apresentando aí, que a gente vai estar fazendo uma live futuramente sobre isso. que Ô, maravilha. professora, deixa eu perguntar uma coisa. Aí, nesse contexto da institucionalização do conselho, aí veio a questão porque, assim, começaram, né, a se formar a questão da legalidade, as resoluções federais, as resoluções regionais, e aí foi que houve a institucionalização dessas comissões. Aí, Uhum. de que forma, né, quais eram as comissões e de que forma essas comissões, elas essas pessoas elas entravam na comissão e começava a ser desenvolvido esse trabalho. A gente convidava as pessoas, por exemplo, eu chamava Maria do Carmo, ó, vamos lá, Maria, é legal, a gente vai trabalhar pelo conselho, aí ia a primeira vez, ou não ia, dizer que não ia, né? E quando via que não tinha nenhum recurso, né, para o transporte, Existia. para os dias que você está trabalhando, aí não iam mais. Aí o que acontecia? A gente precisava, né, ter um número X nas comissões permanentes. Né? As não permanentes, não. Mas as permanentes era o ideal que tivesse pessoas para trabalhar. Como a gente tinha na Comissão Entendi. de Saúde e Qualidade de Vida, como eu estava falando. Né? Então, Verdade. na verdade, quando não tinha mais a quem você convidar, e aí um conselheiro que estava numa comissão ia para outra. É como eu falei, teve anos de eu ter tá em 6 Ainda comissões. acontece. É. E aí, por exemplo, a Comissão de Saúde e Qualidade de Vida, aquele trabalho que a gente fazia lá fez no Parque Santana, fez no Parque da Jaqueira, fizemos no Hospital do Câncer, fazia no Hospital do Câncer, sim. É, Isso. fazia onde mais, meu Deus? No TIP, como você lembrou bem, fizemos também Uhum. no metrô, não é? E aí foi um trabalho muito árduo, né? Tinha dia que a gente teve, Verdade. não é? Você sabe que você trabalhou muito lá. A gente Sim. criava a experiência de ter que construir fichas, porque as pessoas diziam que nunca tinham visto aquilo, que era muito difícil, eles achavam que a gente era médico, né? E é, é, foi muito gratificante esse trabalho, tanto para os meninos, né? Se a gente fez também na orla, fizemos várias vezes na orla também, né? Eu acho que você ainda foi para a orla como funcionária. Acredito que sim. Então, foi um trabalho muito importante. E aí nós tivemos, eu lembro que lá na Jaqueira, o professor Jeffter, né, com a Academia Unique, ele prestigiava a gente. Ele levava os professores Isso. deles, não Hoje, nosso foi? conselheiro, professor. Exatamente. Verdade. Aí tínhamos com as Verdade. IES, tínhamos, também foi feito em algumas escolas, né, que eu não lembro o nome agora, mas foi muito importante. E esse trabalho resultou em quê? Que os nossos conselheiros, eles conseguiram, né, foram reconhecidos internacionalmente com, como é que chama? Foi, ai meu Deus do céu, como é que diz? Eles Eles tiveram escreveram artigos numa revista publicação, internacional e aí é, conseguiram publicar. Foi muito importante, publicaram, né? Isso é um uhum, ganho muito grande para a profissão, para o Estado e quando a gente pode falar também para o o Conselho, porque muito conselho, do trabalho foi obtido a partir dessas intervenções, né? exatamente, Deixa eu só fazer um comentário aqui, que esse aqui eu tenho que ler. Tem aqui, ó. Eu vou ler e você vai tentar descobrir quem foi que escreveu. Tem assim, vó. Quem está falando é seu neto, Vinícius. Eu só queria dizer novamente, como sempre digo, que tenho muito orgulho da senhora. A senhora é uma guerreira e quero ser como a senhora quando crescer. Te amo, vó. Não podia deixar de dizer, né? ai É meu uma guerreira Deus, mesmo, Vinícius. é É uma Vinícius. guerreira, Ele diz isso direto. Foi uma coisa aí que aconteceu e desde né? esse dia. Esse
Esse menino. Deixa que Então, a agora é gente muito rir. amor, Olha, então, uma questão que eu acho muito importante é sobre a questão de o CREF, quando ele vem ser instituído na capital, ele vem ser instituído, tem uma sede na capital, né? A gente teve, enquanto 12, que hoje está 1219, mas lá atrás a gente trabalhava não só na capital, Pernambuco, mas Alagoas, e capital e interior. E aí, assim, como era a questão de disseminar e difundir esse trabalho para alcançar desde a capital até o sertão do estado de Pernambuco, nessa dimensão territorial que a gente tem, e aí, assim, também lá em Alagoas, se tivemos dificuldade, como é que isso era feito? Exatamente. Nós fizemos, aqui nós tivemos conselheiros em Petrolina, né? O professor Jarbas foi conselheiro nosso. Em Caruaru nós tivemos Edmilson, como é o nome dela? Edna, outra Sueli, né? Eles foram nossos conselheiros, certo? E também a ex-presidente Nádia, ela criou os polos avançados, né? Em Arco Verde, Petrolina e Serra Talhada, né? Foram criados esses três polos. E assim nós conseguimos abranger muita gente, né? Muitas pessoas que não tinham conhecimento e do que era o conselho, do que é o conselho, como muitos ainda não têm, nós conseguimos trazer esse pessoal para a gente. Você vê, quando a gente começou Verdade. a arrecadar assinaturas e inscrições, eu participei desse momento. Então, o meu número de inscrição do conselho é 127. Por quê? Porque eu saí pegando assinatura em uma cidade, em Glória, Vitória, com minha região ali, e até mesmo aqui em Recife, com alguns conhecidos, eu esqueci de fazer o meu registro. Foi que um dia a Valéria disse, cadê o teu registro? Eu não me registrei ainda, já tinha registrado uma porção de colegas, né? E aí nós também com Aí, essas... Não, pode continuar, pode continuar. Aí com as comissões sendo criadas, né, a gente conseguiu, por exemplo, de saúde e qualidade de vida, como eu já falei, né, do pessoal, que é um trabalho que a gente não só tem que aplaudir, né, como você mesmo disse. Verdade. Né, só temos que aplaudir. E a comissão de ensino superior, né, a de ética também, e a de educação física escolar. Na de educação física escolar, eu era presidente, né, até a última gestão. Nós fizemos capacitações, realizamos capacitações, realizamos. Deixa eu pilar aqui, feito nada. Jesus, é a minha que sobe na minha cama. Saúde, qualidade. Mas enquanto eu não me lembro, deixa eu dizer um negócio a você. Nós tivemos, em 2012, certo? O conselheiro Kennedy, ele entrou em contato com o deputado Ricardo Costa e o CREF 12, ele foi homenageado na Câmara dos Deputados, tendo sido realizada uma sessão exclusivamente para o CREF 12. Né? E aí, até aí, então, nenhum outro conselho havia sido... Foi, eu lembro, eu estava lá também, que o lá, presidente nosso veio para cá, teve uma ação, foi muito interessante. E exatamente esse estreitamento com esses profissionais, que são, na verdade, com os políticos, ele é importante nesse contexto. Naquele momento houve uma valorização, e hoje a gente vê que isso está se ampliando e que a gente está conseguindo ganhar mais espaço, né? Ter mais visibilidade para a educação física. Isso tem sido muito bom. Ele tem, a gente dá 54 minutos só de live. Aí, assim,
Eu vou ler aqui alguns comentários, e aí a gente vai se caminhando. A gente tem mais 5 minutos, certo? Deixa eu dizer somente 2 minutinhos, me garanto, são 2 minutinhos. Sim, pode. Quanto à comissão de educação física escolar, nós tivemos o quê? Seminários, capacitações, palestras e um concurso do livro, né? Agora, O livro. você pergunta como é que nós divulgamos isso. Quando nós fizemos as capacitações, as formações aonde? Em Caruaru, Arco Verde, Jaboatão, Surubim, Serra Talhada, Olinda, Recife, Petrolina, Santa Maria da Boa Vista e Uricuri. Né? Então, nós conseguimos uma grande intervenção, né, nisso. E no apoio ao livro, o presidente Bosque, né, que deu uma ajuda de tudo que não é recurso suficiente, e ele imprimiu o livro para a gente com um apoio assim inesquecível. Agora eu quero também que você faça um pequeno comentário sobre, sabe o quê? Esse dia lá na Assembleia, que foi uma coisa muito emocionante. Sobre o dia na Assembleia? Sim, Foi muito emocionante, porque a gente ganhou um espaço, né, que até então não se tinha, como você mesmo falou, não existia em estado nenhum, né, e foi que em 2012, já se passaram 8 anos, e até então, né, foi uma rica homenagem. Eu lembro que a gente teve a reunião com os presidentes, o colégio de presidentes que tinha vindo aqui, se eu não me engano. Foi a comissão de ética, né? Que era presidida pelo presidente Jorge, que ele assumiu de 2015. Eu era só fiscal, mas eu lembro de tudo. A 2018. Nada se perde. É como a gente diz, a história não se perde. E tudo foi contribuição. Né? E aí a gente vem trazendo novas possibilidades de ampliar isso, de fazer isso que foi feito lá atrás e trazer isso cada vez com mais força, com a ajuda de todos. Como eu disse para a Nádia, como eu digo para você, como eu digo para todo mundo que está nos assistindo. Vocês são o CREF, né? O CREF é nosso e são essas aberturas. Eu não conheço, eu não tenho conhecimento, mas você tem. Leva a educação física, né? A nossa intervenção no conselho, eu costumo dizer que é por, pela e para a educação física. Então, quando a gente tem esse objetivo, a gente consegue fazer com que isso ande com mais facilidade. E esse momento, assim, foi um momento muito importante, né? Foi um marco, querendo ou não, já que outros estados nunca tinha existido, mas a gente vê que isso, com certeza, foi bastante ampliado, né? Deixa eu ver aqui. Professora Rosângela, agradecendo pelo carinho, reconhecimento. Nem se esqueça, nem se preocupe, que depois a gente vai ter uma live só com você, viu? Fique tranquila aí, que vai ter um monte de pergunta. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Rebeca, dizendo que tá com saudades de você. Dani Vieira. Veridiana, que também foi nossa fiscal. Sara, professora Sueli, sempre foi muito doce mesmo. Verdade. Deixa eu ver aqui. Professor Jonas, o trabalho é de todos nós em prol da nossa educação física. Perfeito, professor, exatamente. O trabalho é nosso. Deixa eu ver aqui. Sentimos falta, mas os mais novos deverão continuar a construção. Nem se preocupe, vamos continuar assim. Cada tijolinho vai ser colocado pela, por e para a educação física. Tenha certeza disso. Vamos lá. Parabéns pelas lives. O professor Nelson, de São Paulo. Obrigada, professor. Boa noite, presidente Nelson. Está aí com a gente também. Deixa eu ver aqui quem mais. Patrick, professor Patrick, também presidente do CREF de Brasília. Está dando um beijo para você também. Obrigada. Duas guerreiras, só uma filha. Gente, infelizmente, adoro sua fiscalização. Aí tem elogios para a Rebeca, as pessoas agradecendo. A live, eu vejo que a gente consegue atingir o nosso objetivo. Infelizmente, Sueli, eu vou salvar essa live e vou entrar de novo. Pessoal, eu vou entrar de novo. Vou pedir para vocês esperarem para entrar novamente, para a gente só finalizar, tá bom? Porque eu acho que 1 hora foi pouco, mas a gente tem mais. Fica aí. Eu também te amo muito mais.
Voltamos à parte 2 da nossa live. Quem está por aí, venham conosco. Vamos lá, vamos chamar aí o pessoal para voltar. Isso, voltou, Lili. Vamos chamar todo mundo aí. Vou convidar a professora Sueli para a gente poder. Live. Danilo, Lucas, bem-vindos, sejam bem-vindos. Aí. Voltamos. É porque o Instagram, ele derruba automaticamente a nossa live, não tem nem como ficar. Deixa eu só ler os comentários finais aqui. Tinham muitos, aí eu, para não correr e não ficar sem falar que ninguém falou com a gente, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, professora Rosângela está falando, lembrando que teve uma ação no Shopping Itacaruna, se eu não me engano, ela está dizendo aqui que foi a primeira da Comissão de Saúde e Qualidade de Vida. Proativa Eventos, acho que é na pessoa do professor André Luiz aí está dizendo, a professora Sueli, um exemplo de profissional, é verdade. Somos, professor. Vamos lá. Sentimos faltas, mas novos deverão. Essa que eu já tinha lido. As pessoas concordando aqui com o comentário que o Vinícius fez, dizendo que você realmente é uma guerreira. Eu tenho certeza. Professor, vamos lá. Rosiane. Álvaro está dizendo que a nossa live está linda. Obrigada, Álvaro. Que bom receber uma loja dessa. Gente, super do bem, né, Sueli? Mas vamos ter outra. Aqui, ó, Rosiane falou da Torre Verde da Globo. Hoje tem mais prédios verdes, viu? Vocês vejam lá, se eu não me engano, a Assembleia Legislativa, o Palácio do Governo, vai ter um monte de lugar verdinho em nossa homenagem. Foi muito bom também, isso. Rosiane aqui, ó, amanheci chorando, bichinha. Palácio das Princesas também, tá lindo hoje, verdade. Vamos voltar para a nossa live, né? A gente estava terminando aqui. Então, aqui, você estava concluindo o raciocínio de alguma coisa quando a gente falou, não foi, Sueli? Deixa eu ver o que foi, viu? A gente estava falando, né, dona, essa questão que a gente teve você tinha me perguntado como é que a gente interiorizou isso, como é que a gente pelo interior, né? Quando você falou dos polos avançados, que tinha colocado as pessoas lá, e aí começou a se aproximar mais dos profissionais também do interior. Aí tiveram aquelas propostas, que inclusive teve o livro, né? Um livro escrito com os projetos da Educação Física Escolar, que foi da Comissão da Educação Física Escolar, propriamente dita. Isso aí. E aí a gente conseguiu trazer, e inclusive alguns que foram vencedores do concurso, eles disseram que quando começaram não acreditavam muito, né? Mas e que foi a conselheira Daniele foi quem presidiu a comissão que julgou os trabalhos, né? E foi uma coisa muito séria. E aí eles acreditaram, porque não existia o nome do inscrito. Para eles só ia um número. Então, foi um trabalho muito sério, né? Que foi depois que nós fomos para Foz do Iguaçu, lá eu em contato, porque sempre quando a gente ia para Foz, a gente fazia esse contato, o que estão fazendo lá, saber as novidades, e aí eu fiquei sabendo desse trabalho que já havia acontecido. Eu acho que foi no Paraná, ou foi em Santa Catarina, eu não lembro bem. E aí eu trouxe a sugestão para a Nátia, né? A ex-presidente Nátia, ela abraçou também esse projeto. Dani também participou da construção com a gente, né? A gente trouxe de lá e adaptou a nossa realidade e foi um sucesso, né? E esse ano, com essa pandemia, infelizmente,
não tivemos, mas Deu no uma próximo parada. ano, se Deus quiser, vamos estar aí, não Vamos é? expandir isso. Vamos É. expandir sim. Perfeito, Celia. Tem só mais um comentário aqui, professora Rosiane Cruz, novamente, dizendo que não tem maturidade para tanta emoção. É muita emoção. Essa semana tá cheia. As lives da semana vão ser maravilhosas. Dizer para vocês, não percam. Amanhã a gente vai estar com o professor Renan, falando um pouco sobre a nova cara da educação física, como é que vai ser a educação física lá na frente. Quinta-feira a gente vai ter uma live sobre a questão da nossa profissão, da motivação para o trabalho, como é que a gente vem reagindo diante desse cenário, né? Na sexta-feira, a gente vai ter uma live sobre gestão financeira para ajudar os profissionais aí a, nesse período, buscar um equilíbriozinho, como poder fazer para poder dar um upzinho profissional. E falando do sábado e domingo, primeiro Simpocref, as inscrições já estão abertas no site, né, Sueli? Já escreveu lá para participar também? Ainda não, porque a semana, como diz Josiane, eu estava muito emocionada com tudo que você começa a relembrar, pedir aos colegas que lembrem as coisas, né? Porque é muito tempo, né? E aí foi muito emocionante, foi muito importante essa semana para mim, não só para mim, né? Eu acho que todos nós, assim, nos envolvemos muito, né? Os conselheiros todos ajudaram a gente a participar, a trazer um pouquinho da história, né? E cada um que construiu. Cada um que construiu, a gente ia atrás, pegava, como você diz, um tijolinho para que a gente lembrasse de coisas que eu percebi que você também se emocionou com algumas coisas que a gente lembra, assim, conversando. Não tem como, né, Celi? Assim, eu fiz parte um pouquinho dessa história lá atrás. Como a professora Nádia falou, eu fui a segunda fiscal do Conselho Concursado, eu fiquei por 3 anos, por motivos pessoais, né? Eu exonerei o cargo. Então, esse período da luta aí, que na verdade era só a professora Rosângela, André também, que hoje é nosso André, claro. mas era o assessor, e éramos nós 3, e muitas vezes eu saía só para fiscalizar, e lá atrás ela saía só e saía de ônibus, saía andando. Então, assim, não tem como a gente não sentir orgulho de uma história de construção. A gente sabe que para todo marco existe uma dificuldade, né? Todo marco ele é histórico porque tem uma dificuldade e é a partir daquela construção da dificuldade, errando e aprendendo, repetindo e aprendendo, que as coisas vão evoluindo. E assim, para mim é importante estar podendo fazer parte desse momento, porque eu conheço, eu entendo essa história, eu sei das dificuldades, sei de tudo que foi construído, e aí a gente sabe que tem que construir cada vez mais, né? Que aí é firmar, é valorizar, né? E ganhar espaço para a educação física no nosso estado, aonde for possível. Sabendo que não é fácil, sabendo das dificuldades, sabendo que a gente tem que abranger, tem que abraçar todos os profissionais da capital ao interior, né? Que os profissionais eles precisam ser e se sentir abraçados e representados pelo nosso conselho. A gente sabe que a nossa possibilidade de intervenção é muito reduzida, né? Já que, como já foi dito, nosso papel principal ele é fiscalizatório. Ninguém gosta de ser fiscalizado. Quem gosta de ser fiscalizado? Né? Na verdade. E a gente começa, como já foi dito, a fechar parcerias, né, para que a gente possa ganhar e ampliar isso. Então, tudo que a gente vem, tudo que a gente traz, exatamente a partir daí. É a gente ter essa retaguarda, como o Nádia bem falou, para que a gente possa buscar e trilhar esses novos caminhos. Né? Então, assim, é uma visibilidade que a gente começa a ter, começa a ganhar, começa a mostrar, a se firmar como educação física, como profissional da educação física, como profissional da saúde inserido em vários contextos, né? E na questão também de reconhecimento, né? Que aí antigamente os gestores públicos vão lutar pela educação física, em que o professor fica sentado na cadeira na sombra e os meninos jogam bola e as meninas jogam queimado, ou eu vou lutar por uma educação física que faz a intervenção, que quer mudar vidas, que vai gerar saúde, né? E, enfim,
É muita coisa, e assim, quando a gente começa a ter essa dimensão, essa visão dimensionada, a gente começa a trilhar os caminhos que precisam ir, aí a gente vê que a importância de toda essa construção, e a gente sempre fala isso, né? A importância dessa construção, o legado que foi construído, e a partir daí, tudo que pode ser construído adiante. Como o professor Jonas falou, a luta continua, e aí, como eu falei, cada tijolinho que está sendo colocado é por, pela e para a educação física. Tem mais alguns comentários. Pode falar. Eu vou deixar mais, se tiver mais uns 5 minutinhos, aí a gente encerra. A gente fecha, né? Não, eu acho que a gente só tem que agradecer, né, a todos os profissionais. Você lembra bem da época em que, quando você dissesse que era do conselho, eu lembro que eu fui ai, meu Jesus, para Brasília, para a conferência de esporte, né? Eu fui representando Pernambuco, ninguém queria ir. Eu fui. Quando eu dizia que era do Conselho de Educação Física, a galera caía de lodo, né? Eu, quando estava na GR, eu fui para a conferência, Sim, né? eu senti um pouquinho. Eu senti um Você pouquinho sentiu um disso aí lá. pouquinho, né? Imagine no início, há anos atrás. E era muito difícil, né? Você se impor e você não baixar a cabeça, porque muitos colegas ficavam caladinhos que eram registrados. Eu fui a primeira regional a ter, só sentar no banco com o CREF. Aí eu fiz um acordo, né? Lembra que a gente fazia um acordo? O primeiro ano senta, no segundo ano fica do outro lado do banco, né? Atrás. No outro ano você fica do outro lado da quadra e no outro ano só senta. Foram 4 anos para eu poder conseguir, né? E Vitória de Santo Antônio foi a primeira regional a só sentar no banco com o registro do profissional da educação física, né? E aí as pessoas ficaram bastante chateadas comigo. Eu chegava em muitos cantos, eu era apontada assim, chegou, Sueli do CREF. Eu fui Nem Sueli Jesus do agradou a Vitor. todos, quanto mais a gente que tinha que ser chato. E tem que ser chato mesmo. Infelizmente, é o papel de fiscalização, nem todo mundo gosta, mas precisamos Mas era garantir que a assim. sociedade está sendo atendida por profissionais de educação física. Exatamente, qualificados e registrados no Conselho de Educação Física. Tenho um orgulho muito grande de dizer isso. Nunca fiquei chateada quando diziam assim, não diga que você é do Conselho, não. Eu dizia sim e era apontada e ficava muito feliz em ser apontada. Né? Tem aqui alguns comentários para a gente encerrar. Professor Wellington, mais uma vez, parabéns ao CREF12 pela iniciativa das lives em homenagem aos profissionais de educação física. Obrigada, professor. É por nós, para a nossa profissão. Soraya, que maravilha. Patrick, sou fã de vocês. Pernambuco é referência. Obrigada, Patrick. Professora Rosiane, na verdade, todos contribuíram com bastante relevância para a notoriedade que temos perante a sociedade e no cenário nacional. Nunca esqueçamos, unidos somos mais fortes, sem esquecer da humildade. Perfeito, humildade acima de tudo. Adoro essa palavra. Professor Álvaro, já presenciei as professoras Rosângela e Rosane saírem escoltadas pela polícia devido à fiscalização. Guerreiras, sempre. Rose foi inesquecível. Naquela época, tudo era realizado com muita vontade de vencer. Verdade. Antônio Fontan, boa noite, do CREF 19. Gratidão ao CREF 12, admiração e respeito por todos vocês. Bom, gente, é isso. Né? Eu quero dizer para vocês, ó, não esqueçam que hoje vai estar iluminado de verde. Olha só. O prédio da Assembleia Legislativa de Pernambuco, a Câmara Municipal do Recife, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, o Tribunal de Contas de Pernambuco e o Palácio do Campo das Princesas Verdes, em homenagem aos profissionais de educação física. Chique. Sueli, eu tenho que te agradecer muito pela disponibilidade que você nos deu do seu tempo aí para falar um pouquinho da tua história, né? Junto à educação física, junto ao nosso CREF, dizer que, como eu disse, digo a todos que estão aqui nas lives conosco, o CREF é dos profissionais, o CREF é nosso, essa construção ela é nossa. E assim, eu acho que a gente vai engrandecer ainda mais, né, o nosso conselho junto ao sistema.
E que essa semana, assim, a primeira semana depois que a lei foi efetivada oficialmente, que a gente consegue fazer, mesmo com todo esse processo de pandemia, de isolamento, a gente consegue firmar a Semana do Profissional, a Semana Estadual do Profissional da Educação Física. Ao longo de toda a semana a gente vai ter atividades, o Simpocref. Se inscrevam-se ali, vamos participar lá com a Vou me gente. inscrever. Prometo a Tá você certo? que amanhã eu me inscrevo. Fico à Certo? disposição de vocês e a todos uma boa noite. Eu quero dizer obrigada a todo mundo e agradecer a todos os profissionais indicados, para todos. Obrigada pelos elogios, certo? E estamos aqui para ajudar todo mundo nessa construção da nossa profissão, que é maravilhosa, não é? Estamos Perfeito. aqui. Nilúcia, muito obrigada, Eu sabe? que A agradeço ex-presidente Nádia, a ex-presidente também. Valéria Salles, por me encaminhar nessa jornada de conselheira. A todos, eu quero dizer Sim, muito, muito, muito obrigada, né? Agradecer ao CREF o convite, né? fica a nossa A, gratidão a todos vocês também, a que Lúcia, a deixaram esse você, a legado nossa para a gente gratidão. seguir adiante. E essa live de Rosângela tem que acontecer, não é? Que ali é a história. Verdade, Muito verdade. obrigada e boa noite. Eu que agradeço e a todos, gente, muito obrigada. Fiquem com Deus, aproveitem. Parabéns aos profissionais de educação física por mais um dia da profissão e a todos boa noite. Boa noite. Vim, vou ligar para tu.